porque Deus tem uma palavra para você. Amém, povo de Deus? Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8 ao 12. Quem achou diz, achei. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em uma versão e depois vou ler na outra versão, para que nós possamos discorrer acerca desse texto. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, o Taquemonita. Era este principal dos três. Foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja. Enquanto os homens de Israel se retiravam, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar as mãos e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo da guerra. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Erarita. Os filhos se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aleluia. Agora eu quero ler na versão atualizada da Bíblia King James. Preste atenção, diz assim: estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo, os três, e armado apenas de uma lança, enfrentou 800 inimigos e os matou em uma mesma batalha. Depois dele, Eliezer, ben Dodô, Eliezer, filho de Dodô, neto de Aoi, e um dos três guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até a sua mão adormecer, e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retomou para onde Eliezer estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, diante da tua palavra nessa noite, Senhor, nós nos colocamos, Pai, como tua igreja. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Senhor, neste momento, para falar aos nossos corações, através da tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade, Senhor, a ministrar no meu coração, assim como no coração da tua igreja, porque a tua palavra, Senhor, ela é uma espada de dois gumes, que ela penetra a divisão da alma entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir, ó Deus, a mente e a intenção do coração. Que o teu Espírito Santo venha de acordo, ó Deus, com a necessidade de cada vida nessa noite, e que essa palavra, Senhor, venha com uma palavra rema do Senhor, para que possamos, ó Deus, terminar esse ano, e adentrar um novo ano, ó Deus, com o tanque cheio, ó Deus, de esperança, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus,
Amém, Jesus. Amém, povo de Deus. O tema dessa ministração é: seja valente. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó: Deus espera que você seja uma pessoa valente. Aleluia. Queridos, eu começo essa mensagem dizendo que Davi foi levantado por Deus como rei de Israel, escolhido para reinar sobre Israel. Davi, ele foi um guerreiro, um profeta, um rei, cujo o Senhor o levantou para poder administrar, gerenciar, poder defender e poder honrar o nome do Senhor na maior nação da terra, onde era a nação do povo escolhido por Deus. Davi foi um guerreiro, profeta, rei do povo de Israel. Reinou durante 40 anos, entre 1006 e 966 a.C. Liderou a nação com temor diante do Senhor, reconhecendo sua total dependência de Deus. Ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, por causa do quebrantamento que havia no seu coração, e o arrependimento sincero e contristado pelo seu pecado diante do Senhor. Por isso Deus o exaltou e o abençoou, e ele se tornou um dos maiores, se não o maior rei de Israel. Todas essas características peculiares do rei Davi, nada mais é para poder representar de que todo grande líder, ele precisa estar cercado de pessoas para ajudá-lo na liderança de um grande trabalho, de uma grande obra. Davi, mesmo sendo um homem levantado por Deus para chefiar, para governar, para liderar, para direcionar um grande povo, que era o povo de Deus, Davi, ele não podia fazer nada disso sozinho. Ele precisava de um povo, ele precisava de um exército, ele precisava de pessoas, ele precisava de gente que arregaçava as mangas, gente que se dispunha, gente que se colocava à disposição para o serviço da obra de Deus. Davi, ele ficou conhecido como um grande guerreiro, como um grande soldado. Davi, todos lembram a história mais famosa, aonde Davi, ele encarou nada mais, nada menos do que um gigante de quase 3 metros, e o matou, e esse gigante afrontava o povo de Deus. Davi então o matou no nome do Senhor, e através dessa vitória do povo de Deus, através da vida de Davi, o Senhor mostrou que Deus era com Davi. Eu abro aqui um parênteses para dizer para você aqui nessa noite: ei, abra os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar nas pessoas que Deus colocou à frente da sua vida, como cobertura espiritual na sua vida, se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, se é alguém levantado por Deus, e ao você descobrir se essa pessoa é levantada por Deus na sua vida, entenda que se você estiver debaixo dessa aliança, há uma bênção de Deus sobre a sua vida, há uma bênção de Deus sobre a sua casa, há uma bênção de Deus sobre a sua terra, há uma bênção de Deus sobre a sua descendência, porque a bênção de Deus, ela parte do princípio daqueles a qual Deus levantou, a qual Deus separou, e a qual Deus colocou para ser cobertura sobre a sua vida. Davi foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus. Os irmãos de Davi não gostavam disso. Os irmãos de Davi não aceitaram isso, mas eles não tinham nada a ver com isso, porque quem escolheu foi? Quem escolheu foi? Olha para a pessoa do lado e diz assim: quando Deus escolheu, está acabado. Quem é um homem para dizer aquilo que Deus deve ou não deve fazer? Deus escolheu, está escolhido, meu irmão. Deus levantou Davi. Só que sabe qual é um dos maiores segredos da liderança de Davi? Além de todas as suas qualidades pessoais, além de toda a sua intimidade com Deus, além de toda a sua obediência a Deus, sua reverência a Deus, ele era um grande líder, porque estava cercado de pessoas que tinham um espírito excelente de liderança. Ele estava cercado de pessoas capacitadas, idôneas, em habilidade para estar com ele diante de uma missão. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma organização, ela se estabelece sozinha.
Nenhum empreendimento ele se estabelece sozinho. Deus, quando criou os céus e a terra, Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou todas as coisas, Ele diz: façamos. Deus não estava sozinho, Ele estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você: se você quer construir algo na sua vida, a partir de hoje, coloca na sua mente, de que você não pode construir sozinho, você precisa de gente. Se você tem problema para trabalhar com gente, você vai ter problema para construir alguma coisa, porque quem não consegue trabalhar com gente, quem não consegue trabalhar em comunhão, quem não consegue trabalhar em unidade, dificilmente construirá algo e edificará algo para Deus. Dificilmente. E quando eu olho para Davi, eu vejo algumas características peculiares, mas eu não vou falar especificamente pelas características de Davi. Eu quero falar sobre os valentes de Davi. A Bíblia diz que houveram mais de 30 valentes de Davi. A palavra valente nesse contexto pode ser entendida da mesma forma como guerreiros de Davi, como soldados do exército de Davi, como capitães de guerra, generais de guerra de Davi, gente de frente do exército de Davi. Esses valentes de Davi, eles eram homens habilitados, eles eram homens preparados, eram homens instruídos, capacitados, para estar na frente de batalha, na frente de direcionamento, na frente de liderança, juntamente com Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está aqui nessa noite, Deus te levantou como líder. Talvez você pode dizer assim: mas eu não lidero nada. Você lidera, no mínimo você lidera a sua casa, no mínimo você lidera a sua família, no mínimo você lidera a si mesmo, e se você não se lidera, você deveria se liderar. Deus nos chamou para liderança. Amém, povo de Deus? Deus nos chamou para liderar. Por isso, eu quero falar nessa noite sobre os soldados guerreiros de Davi, que ficaram conhecidos como os valentes. Todos passaram de 30, mas eu quero falar apenas 3. Quantos que eu vou falar, irmãos? 3. O primeiro deles eu quero falar se chama Josebe, ou talvez para os mais íntimos poderia chamar de Jabezão. Em uma versão da revista atualizada vai estar lá escrito Jabezão. Talvez fosse o apelido íntimo de alguém que estava próximo ali de Josebe. Josebe era o Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Queridos, eu estou falando aqui de um líder, de uma equipe de liderança altamente preparada para a guerra. Altamente preparada para a guerra. Eu não estou falando de um homem qualquer, eu não estou falando de um homem simples, eu estou falando de um homem altamente capacitado para exercer uma liderança sobre líderes. Ele não iria exercer uma liderança sobre pessoas comuns, ele iria exercer uma liderança sobre líderes. Eu abro um parênteses aqui para dizer algo, escute isso, olhe para mim. Existem pessoas que elas não chegam em um nível mais alto em liderança, porque primeiro elas não conseguem liderar a si mesmas, e mesmo elas não conseguindo liderar a si mesmas, elas não conseguem liderar pessoas. E pelo fato delas não conseguirem liderar pessoas, dificilmente elas liderarão líderes. Sabe por quê? Porque líder é mais difícil de liderar. Imagina você liderando gente altamente capacitada na guerra. Se a pessoa diz assim: eu não gostei do que falou, mete a mão na espada, e aí? Você precisa ser um líder altamente qualificado, altamente treinado, altamente capacitado para poder dar direcionamento para esse liderado. Queridos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender que ou nós estamos sobre autoridade, ou nós estamos debaixo de autoridade. Em todas as áreas da nossa vida. Na sua casa, talvez você está na condição de autoridade. Na sua empresa, talvez você está debaixo de autoridade. Talvez você serve a um patrão.
Talvez você está em determinado lugar, numa condição de autoridade, mas um líder que exerce autoridade com excelência, ele sabe exatamente como é ser liderado. Um líder que não sabe ser liderado, ele não será um líder de excelência. Ele não assumirá responsabilidade, ou se assumir, não conseguirá edificar, não conseguirá construir, não conseguirá fazer com que algo cresça. Por quê? Porque não aprendeu os princípios da liderança. O princípio da liderança é ser liderado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você quer ser um bom líder? Aprenda a ser liderado. Ah, mas eu tenho talento. Aprenda a ser liderado. Ah, mas eu sei fazer. Aprenda a ser liderado. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Aprenda a ser liderado. Quem está comigo aqui nessa noite? Um líder de excelência sabe ser liderado. Davi foi conhecido como um dos maiores, o maior rei da história de Israel. Um homem de coração simples, humilde, que sabia ser liderado. Estava debaixo de uma liderança sacerdotal. Estava debaixo de um princípio de autoridade. Estava debaixo de um governo de autoridade. Será por que ele se tornou chefe? No caso aqui de Josebe, o Jabezão. Porque certamente, no meio de todos os guerreiros altamente qualificados, talvez ele se destacou. Certamente ele tinha algo a mais. Talvez não fosse exatamente na sua habilidade, na defesa pessoal, mas talvez fosse numa liderança, direcionamento, talvez fosse na visão. A Bíblia diz que ele se tornou o líder dos 3 principais líderes, dos 3 principais valentes de Davi. Irmãos, para mim, a atitude dele, eu vejo no mínimo 5 características importantes. Primeira, coragem. Segundo, habilidade. Terceiro, estratégia. Quarto, ousadia. Quinto, liderança. Porque se uma pessoa não tem essas qualificações, dificilmente ele iria liderar uma pessoa com tanta maestria, tanta qualidade como eram esses 3 valentes de Davi. Imagina, irmãos, os 3 maiores guerreiros da terra. Um precisa liderar eles. Como é que faz para liderar? Eles se matam. Tem que haver um ringue no meio deles, para que eles lutem, e quem ganhar a luta vai ser o líder entre eles. Agora você imagina se Jabezão, ele se tornou o líder dos 3, o que dizer de Davi, que era o rei e o líder desses 3? O que dizer de Davi que os treinou? O que dizer de Davi que os levantou? O que dizer de Davi que estava como governo sobre a vida deles? Para pensar. Olha, queridos, como é a liderança de uma pessoa que está debaixo de uma liderança saudável? Jabezão, nesse caso, ele estava liderando 2 soldados que tinham a mesma habilidade que ele e a mesma capacidade para matar 800 homens. Porque a Bíblia diz que ele matou em uma guerra com uma lança 800 homens. Quantos homens? 800. Para pensar, será que esse cara era treinado ou não? 800 pessoas em uma guerra, em uma só luta, com uma lança. Você acha que os outros 2 ficam por baixo? Calma que você vai saber. Sabe por que tem gente que não assume frente? Porque ele não assume a liderança onde Deus o colocou. Jabezão, nesse caso, eu vou usar essa nomenclatura para ele. Ele se tornou o líder desse, sabe por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade no meio dos grandes. Existem pessoas que Deus o coloca no meio dos grandes, mas ele pensa pequeno.
Quem está aqui comigo? Existem pessoas que Deus o coloca no meio dos grandes, mas ele pensa pequeno, ele quer ficar no meio daqueles que não têm a mesma visão, que não têm a mesma posição, que não têm a mesma submissão, que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo propósito. Ei, Jabezão, ele era um soldado altamente qualificado, e quando Davi o separa, ele se destaca e se torna o líder dos líderes. Quero profetizar sobre a sua vida uma alta qualificação da parte de Deus para você liderar líderes. Liderar líderes. Você acha que é fácil liderar líderes? Tem gente que acha que sabe mais do que você, o tempo todo. Tem gente que acha que tem melhor opinião do que a sua o tempo todo. Tem gente que acha que tem melhor direção do que você o tempo todo. Tem gente que acha que sabe fazer mais do que você o tempo todo. Tem gente que acha que é melhor do que você o tempo todo. E sabe o que você tem que fazer? Buscar em Deus discernimento, sabedoria para amar e liderar essas pessoas. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Escuta, o reino de Deus, ele não é feito de qualquer jeito. Deus está procurando soldados valentes que se deixem ser treinados. A maior valentia não é mostrar o talento. A maior valentia é colocar o seu talento à disposição do reino de Deus. É você pegar o seu talento e colocar debaixo de uma submissão, debaixo de um governo. Essa é a maior valentia. Quem está aqui comigo nessa noite? Essa é a maior valentia. Isso os valentes de Davi mostraram. Se você deseja ter êxito nas guerras, você precisa liderar com uma mão de ferro, com autoridade, com responsabilidade, e terá que entrar em conflitos, no mínimo consigo mesmo. Tem gente que quer liderar, mas ele não quer ter conflito. Tem gente que quer assumir frente, mas não quer ter conflito. Escuta, todo líder tem conflito. Você é um líder na sua casa, Deus te levantou, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, vai ter conflito uma hora. O filho vai querer fazer uma coisa que você, pai, sabe que aquilo não é o melhor para ele, e você vai ensinar, você vai direcionar, ele não vai querer obedecer, e vai ter conflito. Agora, sabe qual é a diferença de um valente para um que não é valente? É que o valente aceita o conflito. É que o valente bate de frente. Você está errado. Você está errando, você está falhando. Eu sou a autoridade de Deus sobre a tua vida, eu estou te direcionando. Eu estou colocando para você princípios, eu estou direcionando a sua vida para o teu bem, para que te vá bem, para que tenha longos dias sobre a terra, para que a tua descendência seja abençoada, para que a sua descendência seja próspera, para que tudo que você fizer seja próspero. A diferença de um líder valente é um líder que não abaixa a cabeça quando ele sabe que Deus o colocou para liderar e para dar direção. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite, que talvez está delegando a sua missão de liderar. Está delegando a sua missão de liderar na sua casa. Eu não aguento mais essas crianças, não. Mulher, toma conta. Mulher, não. Se você não tomar conta, deixa. Escuta. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você e para mim, que hoje nós precisamos assumir o bastão da liderança da nossa casa, o bastão da liderança da nossa família, o bastão da liderança da nossa vida, nos colocando debaixo de um princípio de submissão da parte de Deus para nós. Precisamos entender que nós precisamos estar debaixo de um governo, debaixo de uma liderança. Não importa se você é bom,
Não importa se você é habilidoso, não importa se você tem talento, use essas características para a glorificação do nome de Jesus, debaixo de uma liderança, debaixo de um governo, debaixo de um direcionamento que abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus projetos, abençoa tudo que você faz. Porque senão de nada vale. De nada vale. O que adianta um talento que não pode ser exercido? O que adianta uma habilidade que não tem onde aplicar? O que adianta fazer como se Deus estivesse se agradando, mas que no fundo, você sabe que Deus não está se agradando? Porque não consegue se colocar debaixo de uma liderança, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma submissão. Imagina numa selva, o leão lidera sobre leões. Imagina como que é essa liderança. Vem cá, olha para mim, fazendo favor. Como você acha que o leão alfa vai chegar nos outros leões e falar assim, ó, ei, escuta, eu gostaria, lembra do Rei Leão? De falar com você. O leão, quando ele quer assumir a liderança, ele ruge. Deixa eu dizer para você, você quer assumir a liderança lá na sua casa, na autoridade do nome de Jesus, você precisa rugir como um leão. Eu não estou dizendo que você tem que gritar, eu não estou dizendo que você tem que ser um ditador, eu estou dizendo que você tem que tomar posse da autoridade de Deus sobre a sua vida, para governar aqueles que Deus colocou sobre você. Não perca seus filhos, não perca sua casa, não perca aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que o Senhor vai te levantar para rugir como leão, porque o leão da tribo de Judá, Ele te alistou, Ele te ensinou, é Ele que comanda a minha e a sua vida, e nós temos que ser leões também, para o Senhor, para a glorificação do nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele anda bramando como leão ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que ele brama como leão. Só tem um leão. O leão é o leão da tribo de Judá. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Tem situações em nossas vidas, querido, nós precisamos tomar a posse da autoridade para governar uma liderança saudável e que glorifique a Deus. Talvez você está pensando assim, mas pastor, eu estou passando por uma situação na minha casa que está difícil, eu não consigo tomar a autoridade. Eu quero dizer para você, aguenta um pouquinho, que você vai repreender alguns segredos aqui. Eu quero te encorajar a começar uma guerra, primeiro, dentro de você. Quem está aqui comigo? Eu quero te encorajar a você começar uma guerra hoje, primeiro, dentro de você. Porque ninguém muda ninguém, ninguém trabalha ninguém, se primeiro você não conseguir deixar Deus trabalhar a si mesmo. Tem muita guerra que nós estamos travando e queremos ganhar porque queremos a mudança do outro. Nós precisamos entender que o Senhor nos levanta para guerrearmos, primeiro, contra nós mesmos, contra nossos desejos, contra nossas vontades, contra o nosso orgulho, contra a nossa soberba, contra a nossa insubmissão, contra a nossa insubordinação. Nós precisamos ser realistas para os nossos defeitos, abrir os nossos olhos para nós mesmos e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Davi, ele diz, Senhor, olha para o meu coração, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da sua justiça. Davi, ele era um rei, Davi, ele estava governando, ele poderia achar que ele era dono da justiça. Ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, olha em mim, vê se tem alguma coisa errada dentro de mim,
coloque a tua justiça em mim. Muitas vezes nós nos achamos justos, temos resposta, achamos que estamos certos. A nossa justiça, comparando com a justiça de Deus, é como trapos de imundícia. Você sabia que mesmo quando você está certo, comparando com a justiça de Deus, você está errado? Mesmo quando nós achamos que estamos certos, comparando com a justiça de Deus, nós estamos errados. O salmista diz: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Irmãos, isso é a atitude de um homem valente, de um homem que sabe que ele não é nada sem Deus, de um homem que sabe que ele não vai chegar a lugar nenhum sem a presença de Deus. Davi foi um líder de excelência, por causa disso. Josebe, o Jabezão, o Taquimonita, um dos 3 guerreiros que liderou os 3 valentes de Davi, a sua habilidade o colocou numa posição de liderança. Ele conseguia se destacar no meio dos 3. Deixa eu dizer, mas nem sempre a habilidade, a liderança será o suficiente para demonstrar diante de um conjunto de situações que você possa resolver. Ainda que ele seja o líder, ele precisa de pessoas para resolver. Olha a segunda característica do segundo guerreiro, Eliezer. Ele era um dos 3 valentes que estava com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos na peleja. E olha o que aconteceu: quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar as mãos, e as mãos ficar grudadas na espada. Olha que atitude. Sabe o que eu aprendo com esse valente de Davi? Eu aprendo coragem, habilidade, estratégia, mas acima de tudo, perseverança. Perseverança. O cara, ele enfrentou um exército enquanto seus colegas fugiram. E ele então pega a espada e ele vai para o meio do arraial e começa a lutar, começa a vencer, começa a derrotar os inimigos. E a Bíblia diz então que ele lutou bravamente e o Senhor lhe deu vitória, ao ponto até das suas mãos ficarem engruvinhadas, grudadas na espada. Eu quero profetizar soldados com a mão grudada na espada. Espiritualmente falando, a espada é a palavra de Deus. Escuta, um líder de excelência não resolve os problemas na briga, resolve na espada. A espada no nosso contexto espiritualmente é a palavra. É a palavra. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós nos curvamos diante dela. Porque quando nós olhamos para a palavra, não existe o certo ou errado, existe o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra do Senhor, ela é fiel, é verdadeira, ela é santa, ela é pura, ela tem a resposta. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia compara como uma espada, como eu falei alguns minutos atrás. Ela é uma espada de 2 gumes, ela corta, ela penetra entre a divisão da alma, entre a junta e medula. Ela é apta para discernir a mente e a intenção do coração. A espada que o Senhor está falando nessa noite, queridos, é a palavra de Deus nas nossas vidas. Um soldado sem a espada, um soldado, um crente sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, ele não é um valente. Ele é um soldado que está prestes a beijar a lona, prestes a cair. A guerra que você, por mais que esteja travando, ainda que os outros desistam, o Senhor chamou eu e você para não desistir. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: o Senhor espera que eu e você nunca desistamos da guerra que o Senhor propôs. Quantas pessoas têm desistido das batalhas? Escuta, a vida cristã, meu irmão, é uma luta, sempre vai ter desafio. Eu quero encorajar você para o ano que está por vir, 2022, vai ter muita vitória, amém, povo de Deus? Porém vai ter muita luta.
É impossível ter vitória se não tiver luta. Mas o Senhor está te habilitando para enfrentar as batalhas que virão. O Senhor está te habilitando para enfrentar as guerras que virão. A palavra. Não abaixe a sua espada. A espada representa a palavra de Deus. Se você estiver lutando com a espada, que é a palavra de Deus, Deus tem compromisso com você. Ele não te abandonará na batalha. A Bíblia diz que Eliezer teve vitória, porque naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, sua habilidade é importante, seu senso de liderança é importante, mas se o Senhor não estiver com você, o bicho vai pegar, você vai beijar a lona. Quem está entendendo? Nossa habilidade é importante, mas sem a aprovação e sem a presença de Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. Terceira e última característica que eu quero falar nessa noite, por último e não menos importante dos valentes de Davi, se chama Samá. Samá, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio do terreno, e começou agora a lutar, defendendo as terras de Israel, lutando contra os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Deixa eu dizer, sabe o que eu vejo? Um senso de responsabilidade aqui na vida de Samá. Sabe aquela pessoa que acha que o problema não é dele? Virou costume na nação de Israel aqui nesses dias desistir das coisas, fugir. Na hora que o negócio aperta, perna para quem te quer. A hora que o cerco fechou, os filisteus vieram, foram embora, só sobrou Eliezer. E Eliezer lutou bravamente, o Senhor foi com ele, ele venceu até que a espada ficou grudada na sua mão. Aí agora, não diferente, os filisteus vieram para tomar a plantação de lentilha, o povo de Israel foge de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, que grupo de pessoas você está? Que tipo de pessoa você é? Você é um Eliezer? Você é um Samá? Ou você faz parte do grupo que corre? Você faz parte do grupo que é covarda? Você faz parte do grupo que diz, não é culpa minha, não é responsabilidade minha? Você faz parte do grupo que diz, eu não estou nem aí, não fui eu, não é comigo? Samá, ele trouxe a responsabilidade para si. O povo de Israel foram embora, os filisteus iriam tomar a plantação. Sabe o que Samá fez? Samá desembanhou a espada e diz, eu morro, mas eu luto. Eu quero profetizar um senso de responsabilidade sobre esta igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, um senso de responsabilidade. Você não vai deixar o mal usufruir daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Você vai guerrear, vai se levantar como um valente de Deus e vai lutar por aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Quantas pessoas Deus já o presenteou, Deus já o abençoou, Deus deu talento, Deus deu unção, Deus fez coisas, Deus colocou, Deus dispensou graça sobre ele, e muitas vezes ele está correndo, ele está fugindo, ele está abrindo mão, ele está deixando de lado. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você, seja valente. Samá tinha um senso de responsabilidade, ele olhou para os fujões e imagino ele meneia a cabeça e diz assim, ó, eu morro, mas eu luto. Eu morro, mas eu parto para cima. Eu morro, mas eu vou defender aquilo que Deus me deu. Irmãos, parafraseando, trazendo para uma aplicação para as nossas vidas.
Você luta pela sua casa, você luta pelo seu casamento, você luta pelo seu cônjuge, você luta pelo seu filho, você luta pelo ministério que Deus colocou na tua mão, você luta para que o diabo não roube aquilo que Deus colocou na tua mão, você luta, você tem espada, você tem o Senhor do teu lado, Deus te chamou para a guerra. Samar não ficou esperando, gente, onde vocês estão indo? Volta aqui, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, não. Samar pegou a espada e falou, eu vou para cima, eu vou guerrear, eu vou lutar. O Senhor está te encorajando hoje a começar um 2022 lutando, guerreando. Talvez você já está numa guerra, já está travando uma guerra há muito tempo em alguma área da sua vida. Talvez você entrou aqui com aquele sentimento, eu vou parar, eu vou desistir. Ei, você entrou aqui, o Senhor está te dizendo, continue sendo valente, seja valente, continue com as mãos na espada, continue lutando. Ei, ainda vai ter muita prova para vir, mas o Senhor tem vitória para você. Tem muita prova, mas tem muita vitória. Samar, ele não desistiu, ele teve um senso de responsabilidade. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui, que foram um Samar nesses últimos meses ou nesse último ano. A pandemia veio, crise financeira, problema, e você assumiu a responsabilidade e falou, nessa casa ninguém vai passar fome. Se tiver que capir quintal, eu vou capir quintal. Se tiver que vender suquinho na rua, eu vou vender suquinho na rua. Mas aqui ninguém vai passar fome. Você foi um Samar na sua casa. Você assumiu a responsabilidade. Se ninguém quiser assumir responsabilidade, se tiver covardes aqui e não quer assumir a responsabilidade, eu vou assumir a responsabilidade. Aqui nessa plantação, aqui nessas lentilhas, filisteu nenhum vai tocar a mão. Eu quero profetizar um Samar na sua casa. Eu quero profetizar um Samar na sua empresa. E eu quero profetizar muitos Samars aqui nesta igreja, em nome de Jesus. É muito fácil apontar o dedo para as coisas que achamos que está errado. O difícil é colocar a mão na espada para fazer. É muito fácil, estando de fora, a gente olhar, isso aqui poderia ter sido feito, isso aqui poderia tal, é muito fácil. É muito fácil, quando não estamos lutando, a gente olhar, o inimigo está vindo da direita, o inimigo está vindo da esquerda, cuidado, é muito fácil, quando a gente não está fazendo nada, está só observando. Mas quando a gente está com a mão na massa, a gente está com a mão na espada, ei, escuta, você é valente de Deus, Deus te levantou, Deus te separou, Deus te ungiu, Deus te colocou debaixo de um governo, de uma liderança, existe uma unção, uma cobertura espiritual sobre a sua vida, existe uma autoridade de Deus sobre a sua vida, e quando você está na batalha, você está lutando, você não está sozinho, porque você está debaixo de uma palavra, e o Senhor está contigo nessa guerra. Quantas pessoas nessa pandemia tiveram muitos problemas na área da saúde, elas estavam debaixo de uma palavra, elas ligavam, falavam, pastor, ora por mim, nós orávamos, nós levantávamos o grupo de intercessão, o ministério diaconal, víamos orar às 5h30 da manhã, sabe por quê? Porque estava debaixo de um princípio de autoridade, estava debaixo de um governo, estava debaixo de uma liderança, era um soldado valente que estava lutando, mas não estava sozinho, porque havia um Deus que estava guerreando essa guerra juntamente com ele. Senso de responsabilidade é você não jogar para o outro aquilo que Deus está levantando você para fazer. Fulano poderia fazer determinada coisa, eu acho que ele leva a jeito. Mas se ele não se disponibilizou, disponibiliza você. Fulano daria certinho para fazer determinada coisa. É verdade, poderia, mas ele não acordou para a vida ainda. Você está acordado, você é um valente de Deus, você é um valente, é um separado, tem espada na mão, então faça você. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Os outros poderão até usufruir daquilo que você conquistou, sem ter feito esforço algum, mas no final será o seu nome que estará marcado na história, como aquele que não fugiu, como aquele que não fugiu, aquele que encarou.
aquele que aceitou o desafio, aquele que não desgrudou da espada, aquele que guerreou até o fim. A vida com Deus, irmãos, para concluir, ela é tomada pela força. Eu quero encorajar você aqui nessa noite a entender que a vida é uma guerra. Hoje talvez você teve uma batalha, amanhã você vai ter outra, mas eu quero dizer para você que sempre haverão guerras. Mas se você tem Deus e você está com a mão na espada, que é a palavra de Deus, você vai ter vitória. Não fuja da guerra, não tenha medo da guerra. Se prepare para a guerra. Se prepare. Porque Deus vai dar vitória para aqueles que estão preparados, com as mãos na espada, encorajados pela palavra de Deus. Se coloque em pé neste momento, em nome de Jesus, eu quero concluir. Existem pessoas que só se movem em conjunto com a multidão. Olha para mim. Existem pessoas que elas só se movem no meio da multidão, a multidão vai levando ela. Quem aqui já andou no meio de multidão, que a multidão vai indo e você vai indo junto mesmo sem querer? Tem alguém que já teve? Eu lembro uma vez que eu fui num estádio de futebol antes da pandemia. E aí nós íamos entrar e eu ainda estava procurando o lado que era para entrar. E aquele monte de gente entrando e eu estava olhando, eu não me lembro se era para a direita ou para a esquerda, mas o povo estava me empurrando, eu estava indo para um lado que eu não queria ir. Tem gente que só se movimenta no meio da multidão. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você vai empunhar a sua espada. E a multidão não vai te empurrar. Você vai andar com o direcionamento da palavra de Deus sobre a tua vida, na tua casa, na tua família. O ano de 2022, você vai ter norte, você vai ter direção, você vai saber para onde vai, você vai saber o que fazer, você vai saber como fazer, você vai saber debaixo de qual autoridade você serve, você vai saber qual é a unção que Deus liberou sobre a sua vida, você vai saber, sabe por quê? Porque você vai empunhar a tua espada, e você vai se alistar para a guerra, e você vai assumir frente, porque Deus conta com você. Deus conta com você. Você não vai ser empurrado pela multidão. Eu vou porque eu estou mandando. Não, eu vou porque Deus está me mandando ir. Eu vou fazer porque Deus me levantou para fazer. Eu estou porque Deus me mandou estar. Existe uma diferença. Quem sabe para onde vai, quem sabe o que faz, quem sabe a quem serve, há uma diferença. Há uma diferença. Você não será aquele que vai andar para onde a multidão vai. Você, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, você não será aqueles que vão desfalecer porque alguns pararam no caminho. Ainda que outros pararam, você não vai parar, você vai continuar. O apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo 1:5, diz: todos da Ásia me abandonaram, somente Lucas está comigo. Ali estava praticamente sozinho, mas não há nenhuma evidência nele de pensamento em parar. Deixa eu dizer uma coisa para você, se todo mundo parar, se estiver sozinho, você não vai parar, você vai continuar, porque o Senhor vai te dar vitória. O apóstolo Paulo foi abandonado por muitos missionários em um momento difícil. A Bíblia diz em uma situação que eles iam apanhar João Marcos, que estava com ele, correu, que tiraram até a roupa dele, ele saiu nu. A imaturidade dele o fez agir com covardia. Posteriormente, após ele estar mais maduro, mais preparado, o próprio apóstolo Paulo diz: manda trazer João Marcos, porque agora eu preciso dele para a obra. Deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa imaturidade nos paralisa. Mas quando nós temos uma maturidade diante da espada, diante da direção que Deus nos dá, através dos profetas que Ele coloca sobre nós, nós vamos debaixo dessa autoridade, porque sabemos que estamos fazendo a coisa certa, debaixo da autoridade de Deus delegada sobre a autoridade que está sobre nós.
Precisamos entender esse princípio. Precisamos entender esse princípio para que te vá bem, para que seja próspero, para que tudo que você fizer, o Senhor te abençoe. Entre o ano de 2022 com um desafio para si mesmo. Eu vou começar esse ano me disciplinando, lutando uma guerra interior comigo mesmo. Onde eu estou falhando, o Senhor vai me dar força e eu vou vencer. Eu vou assumir o meu chamado. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade para a qual o Senhor me chamou. Quem está entendendo nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar neste momento. Bendito seja o nome do Senhor. Davi precisava de soldados naquele tempo para que a sua liderança tivesse êxito. Deus precisa de soldados para que o seu reino seja estabelecido na terra. O reino de Deus é tomado pela força. Que força, pastor? A força pela fé, pela palavra de Deus, pela pregação do evangelho, pelo testemunho de vida. A anunciação da palavra de Deus. Deus está querendo levantar aqui nessa noite valentes. Se você não tinha esse entendimento de que você é um valente de Deus hoje, você vai ter esse entendimento de que Deus hoje está te levantando como um valente. Se você quiser, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar nessa noite. Para que o Senhor derrame sobre você uma graça, um favor, para que você busque habilidade, se aperfeiçoar na liderança, no manuseio da espada, da palavra de Deus, para que você se coloque à disposição do Senhor para defender o povo de Deus. Ainda que os outros fujam, você não fugirá, você irá encarar. Ainda que a sua mão tenha que ficar grudado na espada, ainda que você tenha que andar com a Bíblia 24 horas. Eu me lembro de uns anos atrás, um grupo de jovens, eles fizeram uma experiência de andar com a Bíblia 24 horas. Eles entravam no ônibus com a Bíblia na mão, eles iam para a faculdade com a Bíblia na mão, eles iam para o trabalho com a Bíblia na mão, eles iam em todos os lugares com a Bíblia na mão. Parece ser apenas algo simbólico, não, era apenas uma forma exterior de poder demonstrar que eles estavam buscando aplicar a palavra de Deus no coração. Ainda que a sua mão tenha que ficar enrijecida por estar na palavra, folheando a palavra, lutando, guerreando as guerras do mundo, por causa do evangelho e com a palavra de Deus, ainda que isso aconteça, porque irmãos, a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa batalha, muitas das vezes ela vai gerar dores, mas contudo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, por aquele que nos amou. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, uma capacitação da parte de Deus, uma motivação em assumir frente, um senso de responsabilidade, nunca mais sairá dos seus lábios, a responsabilidade não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, nunca mais sairá dos seus lábios, essas frases, a culpa não é, não. Você faz parte, Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus te plantou, você tem responsabilidade com essa família, você tem responsabilidade no lugar onde Deus te colocou, você tem responsabilidade com seus filhos, você tem responsabilidade com o seu cônjuge, você tem responsabilidade com os discípulos, você tem responsabilidade no ministério que o Senhor te colocou, você tem responsabilidade com a unção, com o talento que Deus te confiou. Você tem responsabilidade. Vamos orar nesse momento. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, reproduzir em nós aquilo que precisamos, para cumprir o Teu Evangelho, para cumprir a Tua palavra.
Olha, Senhor, para esse jovem, olha para essa jovem, olha para esse homem, para essa mulher nessa noite. Levanta ele como um valente hoje, levanta ela como uma valente hoje, Senhor. Talvez um dia, Senhor, ele já teve, ou ela já teve esse senso de responsabilidade. Essa motivação um dia já queimou no seu coração, em ser útil no teu reino, em ser útil na tua obra, em não apenas ficar olhando por trás dos bastidores, mas estar ativo, envolvido na frente. Senhor, levanta ele, levanta ela. Capacita ele, capacita ela. Meu Deus, ajude-os, ó Pai, a adquirir habilidades, Senhor, para liderar, habilidades, Senhor, para desenvolver aquilo a qual se propõe a servir. Meu Deus, capacita esse homem, capacita essa mulher, esse líder nessa casa, Senhor, esse sacerdote nessa casa, essa sacerdotisa nessa casa, Senhor, dê sabedoria. Capacita, levanta ele, levanta ela no poder do teu nome. Eu oro, Senhor, nessa noite e libero essa palavra sobre todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Escuta, o seu 2022, ele será extraordinariamente melhor, se você entender essa palavra e aplicar no seu coração a partir de hoje. Você vai adentrar um novo ano com um novo propósito diante de Deus. Você ainda não experimentou o que Deus tem para você. Se você pegar essa palavra e aplicar no teu coração, os olhos verão o que Deus fará na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém, povo de Deus? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero convidar os diáconos